A água, a biodiversidade e o clima estão profundamente conectados, ainda mais nos grandes centros urbanos, onde os desafios ambientais são cada vez mais complexos e urgentes. Compreender essa relação é essencial para pensar cidades mais resilientes, sustentáveis e preparadas para o futuro. Fique conosco, está começando mais um Diálogos da Água. Muito bem, e para falar sobre como as metrópoles, os grandes centros urbanos, podem conviver de forma harmônica com os seus recursos naturais, nós recebemos aqui em nosso estúdio a Miriam Falótico, da UmaPaz, a Universidade Aberta do Meio Ambiente e Cultura da Paz. A Miriam, que é bióloga, pedagoga e doutora em Ciências Ambientais pela Universidade de São Paulo e que desde 2011 é analista de meio ambiente na Prefeitura Municipal de São Paulo. Seja muito bem-vinda, Miriam. Obrigada, é um prazer estar aqui. Bom, vamos falar então, se a gente quer entender essa conexão entre água, biodiversidade, clima na cidade, a gente precisa entender o que aconteceu, né? Um pouco da história dos rios urbanos. Bom, a gente, entre o final do século retrasado, início do século XX, a gente convivia ainda com os rios abertos, áreas de várzea com vegetação adaptadas às áreas alagáveis. Nós tínhamos, só para ter uma ideia, nos registros históricos, o rio Tietê, ele na época das chuvas, as grandes chuvas, inundava 1 quilômetro, mas ele tinha 1 metro de profundidade. Então nós tínhamos essa imensidão de águas, né? E aí surgiu uma questão, falei, poxa, o São Paulo estava crescendo, né, se desenvolvendo, a industrialização precisava de energia elétrica. Então o primeiro uso da água foi para gerar energia elétrica. Então esse foi o primeiro uso. Tanto que construíram a usina de Parnaíba, utilizando o Rio Pinheiros para regular essa vazão, para gerar, então, para construir essa usina hidrelétrica e gerar vazão para ter energia elétrica. E depois a represa de Guarapiranga. Então, depois, logo nas primeiras décadas do século XX, é que você tem a água como um recurso para captação para as pessoas, para o ser humano. Né? Então isso foi ao longo do tempo, né? Foi o primeiro uso, mas depois a gente vê que na década de 90 do século passado é que tem a lei das águas, onde a água é um bem, é um recurso que precisa ser pensado para múltiplos usos. Né? É isso, basicamente isso. E quando a gente pega o mapa hídrico da cidade de São Paulo, a gente vê que a cidade foi construída em cima de rios, né? Por que esses rios foram aterrados? Por que a gente fez isso com esses rios, né? E qual o impacto disso atualmente, né? Pensando que a gente está vivendo aí um momento de mudanças climáticas, né? Eventos extremos. Começou realmente com a primeira canalização, na verdade, a retificação. Então, houve o processo de retificação, porque os rios, na verdade, o Rio Pinheiros, Tietê, são rios de planície, eles fazem curvas, né, meandros, e para você realmente regular a vazão desses rios para depois as suas águas alimentar um reservatório, você precisaria retificar, deixar ele enclausurado, vamos dizer assim, num canal. Então foi feito isso para o Rio Pinheiros. E aí se reproduziu essa forma, né, que na época era uma engenharia inovadora. Não é? Então a gente priorizou isso, posteriormente foram construídas as marginais, ou seja, novamente o mesmo modelo, retificar e suas margens, às vezes concretar essas margens, que tem o papel, as áreas de preservação permanente, no caso as margens, elas têm um papel fundamental, tanto para conter, tanto físico, para conter
o solo, né? Quanto para, dependendo da biodiversidade dessas margens, em termos de vegetação, você tem a melhora da água por causa da relação entre vegetação da ribeirinha e a proximidade com a água. Então a gente perdeu muito isso, agora a gente quer resgatar com o que a gente vai falar sobre soluções baseadas na natureza. Era isso que eu queria te perguntar, né? Como essas soluções baseadas na natureza, como parques lineares, jardins de chuva, como eles mitigam, né, esse impacto que foi gerado nos nossos rios? Olha, as soluções baseadas na natureza, elas realmente, qual é a função? É reproduzir o que a natureza fazia e a gente perdeu. Então a gente pensa, bom, qual que seria uma proposta já realizada pela Prefeitura de São Paulo via Secretaria do Verde e outras secretarias envolvidas, que é realmente a construção de parques lineares em áreas que podem ser, né? Então você tem o rio aberto ainda, principalmente nas áreas periféricas de São Paulo, você pode melhorar essas áreas, você tem um desenho arquitetônico interessante para esses locais, então você constrói um parque na margem desses rios e você introduz, não é só vegetação, mas você introduz equipamentos para as pessoas, então que elas possam conviver de uma forma mais harmônica com esta água. E pensando no papel de cada cidadão, né? Que atitude simples no dia a dia a gente pode ter para contribuir com esse cenário? Quais as dicas, sugestões? Claro, eu vejo o seguinte. O cidadão, ele, como todos nós, independente, mesmo que não seja da área ambiental, profissional da área ambiental, eu acredito que todos nós temos um papel fundamental, que é a questão vinculada aos resíduos. Nós estamos falando de áreas bem abrangentes, água, biodiversidade na cidade, mas a gente não pode esquecer que se todos nós separássemos adequadamente nosso. Eu falo até, eu tiro a palavra lixo, eu coloco resíduo, porque todo resíduo tem um potencial de você reutilizar, separar para reciclagem, enfim, você tem várias possibilidades. Além do que, diminuir a quantidade de resíduos que você leva para sua casa, para o seu trabalho, para a sua vida cotidiana. Você pode fazer isso, nós podemos fazer isso. E à medida que você já tem esse resíduo, como que eu posso realmente dar uma disposição adequada? Então, a Prefeitura tem coleta seletiva, você tem ecoponto, você tem várias iniciativas. Precisa realmente a gente ser proativo nesse sentido. Está em nossas mãos. Então, temos o Plano Municipal de Gestão de Resíduos Sólidos, em que diz o seguinte: todo cidadão é responsável, tem que ser uma responsabilidade compartilhada desse resíduo. Então, por que eu estou falando tanto de resíduo? Porque vamos pensar na questão da drenagem, né? A gente falou um pouco da questão da água, soluções baseadas na natureza. Se você deixar de jogar algo numa calçada, gente, mas é só um PET, é uma bituca de cigarro, mas tudo isso, a gente tem que pensar que todo o sistema pluvial da cidade, ele está interligado, então tudo isso vai para um grande rio. Sempre. E por que não dizer para o mar? Falei, mas como o mar? A gente está distante do mar, mas tudo bem, o rio Tietê, ele nasce a 22 quilômetros do mar, mas ele faz outra rota, né? Ele vai para uma outra bacia hidrográfica, mas ele vai chegar no mar. Né? Então, via outra bacia hidrográfica. Então, a gente tem que pensar isso, tudo está conectado. Então, essa ação tão simples de você não jogar nada na calçada, nas ruas, de você cuidar do seu resíduo, de você até, por que não, se informar. Na UMAPAS tem vários cursos sobre compostagem. Como que eu posso compostar o meu lixo orgânico? E até melhorar o solo da cidade, né? Porque o produto de uma composteira é o adubo natural, né? E você pode até ajudar uma praça, o solo de uma praça, você pode vender esse biofertilizante, que é a parte líquida, né?
e tem o resíduo sólido também. Então tem várias possibilidades, né? Eu acho que eu até gostaria de falar da Uma Paz, né, nesse sentido da formação, né? Com certeza a Miriam vai falar já já da Uma Paz, dessa iniciativa bem legal, aberta à população do estado da cidade de São Paulo, né, Miriam? Fique conosco, a gente vai fazer uma breve pausa. Estamos de volta com o Diálogos da Água, hoje recebendo em nosso estúdio Miriam Falótico da Uma Paz, e a Miriam vai explicar agora exatamente para a gente o que é a Uma Paz, que tem papel estratégico na formação ambiental da população da cidade de São Paulo, não é isso? Isso. Então, a Uma Paz, Universidade Aberta do Meio Ambiente e Cultura da Paz, ela está localizada no Parque Ibirapuera, a entrada é o portão 7A. Bom, a Uma Paz ela é a Coordenadoria de Educação Ambiental do município. Ela está ligada a uma secretaria, a Secretaria do Verde e Meio Ambiente, dentro da Prefeitura de São Paulo. Então, a nossa questão a gente se preocupa tanto para a questão ambiental quanto a cultura de paz. Estão vinculadas. Então, as formações são diversas. Formações, difusão de projetos, ações no município inteiro. Nós atuamos em várias áreas, a gente tem vários eventos, tanto cursos, encontros com diversos profissionais, destinado a qual público? Servidores do município, público em geral, pessoas que nos procuram, pessoas estudantes de graduação, profissionais que querem mudar até de área, profissionais com bastante experiência que querem reciclar seus conhecimentos. E a gente atua em eixos norteadores, por exemplo. Eu atuo muito na parte da água, saneamento, a questão do resíduo, clima na cidade. E até eu gostaria de fazer um convite, né? Em julho deste ano, né, nós teremos o curso Água, Biodiversidade e Mudanças Climáticas na Metrópole. Vão ser 4 encontros, começa no dia 7 de julho, numa tarde das 14 às 17 horas. Todas as atividades são gratuitas. Né? E como faz para se inscrever? É só entrar no site da Uma Paz. Lá tem todas as coordenadas. Tem todas as informações. E tem vários, eu estou divulgando só apenas um, mas tem vários outros atividades, cursos. Muito bom. Bom, então resumindo aqui, Miriam, soluções baseadas na natureza, né? A gente tem que pensar cada vez mais para ter cidades mais resilientes. E por parte da população, a gente cuidar do nosso resíduo, fazer o descarte adequado. Deixa uma mensagem final para quem nos acompanha. Olha, eu acredito que se a gente começar, eu acho que, bom, eu pertenço à Secretaria do Verde, né? Primeiro acho que a gente tem que pensar na cidade com carinho, vamos cuidar, começar a cuidar. Então, a nossa casa não é só a nossa casa, exato. Também é a parte de fora, né? A gente sabe que tem muitos problemas, é muito ruído, é a questão do trânsito caótico, mas eu convido vocês, comecem a frequentar os parques municipais. Nós temos 119 parques, temos 6.000 praças em São Paulo. As praças a gestão delas é pelas subprefeituras. Mas olha, vá com o olhar de quem quer estudar, quer pesquisar, porque nesses espaços privilegiados, eu diria, na cidade, você pode encontrar uma área verde, você pode se maravilhar pelas espécies vegetais que você pode encontrar, e enfim, você vai ampliando o seu olhar. Pode encontrar mais equilíbrio, harmonia, diante de dias tão corridos, né? É verdade. Dias tão rápidos. Perfeito. Bom, agradecemos então a presença
da Miriam Falótico aqui da Umapaz, em nome da TV Água e Saneamento, também da ESABESP. Agradecemos a sua participação conosco. Eu que agradeço. E muito obrigado a vocês também que nos acompanharam aqui em mais um episódio do Diálogos da Água. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, compartilhar nosso conteúdo, comentar e ativar o sininho aí para ficar a par de todo o nosso conteúdo que versa sobre saneamento e água. Até breve. Muito obrigado pela sua participação.